Palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Nós estamos no 16º domingo do tempo comum e a primeira leitura que nós escutamos hoje é a leitura do livro da sabedoria. É um livro sapiencial, é o livro mais recente do Antigo Testamento, escrito provavelmente 100 anos antes de Jesus Cristo. E esse livro, ele nos fala que Deus cuida de todas as coisas e que o julgamento de Deus é um julgamento justo e que ninguém tem o direito de questionar o julgamento de Deus. E o Evangelho de hoje, então, continua as parábolas de Jesus do Evangelho de São Mateus. Existem 5 grandes discursos dentro do Evangelho de São Mateus. O primeiro grande discurso que nós já escutamos foi o discurso das bem-aventuranças, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7. O segundo grande discurso de Mateus, que nós já escutamos, é o capítulo 10. É quando Jesus envia os discípulos, motivados pela compaixão. Jesus, motivado pela compaixão, envia os discípulos e vai dizer para os discípulos o que eles devem fazer e o que eles devem evitar de fazer. E agora o capítulo 13 é um capítulo cheio de parábolas. É o terceiro discurso de Jesus e nós já estamos escutando o capítulo 13 desde a semana passada, quando nós escutávamos a parábola do semeador. Quem é o semeador? O semeador é Cristo. É Ele que semeia a palavra de Deus no nosso meio. É Ele que trouxe em plenitude a palavra de Deus. Por isso nós escutávamos que Jesus falava dos tipos de terrenos na semana passada que existiam, lembra? Aquele no meio do caminho, o que estavam entre os espinhos, não é? E até que enfim, o terreno bom, aonde frutificou a boa semente. Nessa mesma lógica, Jesus continua falando em parábola. Ele está falando para uma população agrícola, de maioria agrícola, da Palestina. Por isso nós vamos escutar que Jesus usa muito o cotidiano do povo. Por isso fala de parábolas agrícolas. Diferente de Paulo, que em suas cartas não escreve nada de agricultura, porque não conhecia a agricultura. Paulo era intelectual. Por isso, a teologia paulina é uma teologia mais intelectual. A teologia que vem de Jesus é aquela teologia da sabedoria, da sapiência, do meio do povo. E ele vai dizer então sobre o reino de Deus. Vai comparar o que é o reino de Deus. Porque ao final das contas, a missão de Jesus é trazer o reino de Deus até nós. Ele é a revelação daquilo que é o reino de Deus. Se alguém nos pergunta o que é o reino de Deus, nós temos que olhar para Jesus. Porque em Jesus se realiza o reino de Deus. E então ele vai falar às multidões o que se parece ao reino de Deus. E todos os biblistas já estão de acordo que não se pode definir o que é o reino de Deus. Nem Jesus definiu o que é o reino de Deus. Senão que ele faz parábolas, histórias que ele tira do meio do povo para dizer o que é esse reino, ao que se parece esse reino. Por isso o Evangelho começa a dizer: o reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente no seu campo. Ele continua na semana passada quando ele diz que por fim o semeador encontrou uma terra boa e aí frutificou. Aí a semente deu fruto de 30, de 60 e de 100. Então ele continua o Evangelho dizendo que um homem semeou boa semente no seu campo. Até aí tudo bem. Ele preparou a terra, ele arou a terra e ele semeou. Essa boa semente é o trigo, muito conhecido na Palestina, não é? E que vem desde o Antigo Egito. E inclusive usamos o trigo até hoje, não é? No pão nosso de cada dia. Não é? Usamos o trigo para muitas coisas, inclusive para a própria Eucaristia. Até aí tudo bem. Complica porque, enquanto todos dormiam, veio o inimigo desse homem e semeou o joio
no meio do trigo e foi embora. O inimigo aqui desse homem é muito astuto, porque ele não acaba de primeira com a plantação, senão que o que ele faz? Pela lógica que nós vemos no Evangelho, é o mesmo instante que o dono lá plantou o trigo, ele à noite aproveita e joga umas sementes de joio ali. E então, quando começa a frutificar aquilo ali, quando cresceu, o trigo cresceu, as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Então, os empregados falaram: Senhor, não semeasse boa semente no teu campo? De onde veio o joio? E o dono vai dizer: é algum inimigo que fez isso. E ele fala: vamos arrancar então, né? Os empregados dizem: vamos arrancar o joio, fica só com o trigo. E o dono é muito esperto, diz: não dá. Porque se arrancamos o joio, ao puxar o joio, vem o trigo junto. E a gente pode perder um pouco da colheita. Então vamos deixar que os dois cresçam. Depois que eles cresçam, a gente separa. Porque os dois, em realidade, são cereais. O trigo é o cereal bom. Por quê? Porque o trigo alimenta. O joio é mau. E o joio é um cereal, uma planta, que pode levar a óbito se você consumir ele. Esse é o perigo do joio no meio do trigo. Se você consome ele sem saber, então acontece que você pode... Obviamente que depois que ele cresce, ele se diferencia, mas enquanto está pequeno, se você come ele, você pode morrer, porque ele é venenoso, ele é ruim. E depois, então, Jesus vai explicar quem é, não é? O dono, ele diz que é ele mesmo. O trigo, ele fala aqueles que pertencem ao reino de Deus. O joio, aqueles que pertencem ao maligno, não é? E aquele que semeou o joio é o maligno. Então aqui nós vemos que o mal não é obra de Deus, porque o campo não é o reino de Deus, o campo é esse mundo. E nesse mundo Deus semeou coisas boas, Deus fez coisas boas. E isso que nós escutamos na primeira leitura: governas com grande consideração, fazes uso do teu poder, ensinastes o teu povo a ser justo, perdoastes os seus pecados. Aquilo que Deus plantou e semeou no nosso mundo são coisas boas, não fez nada de mal. Agora, aquilo que o inimigo de Deus semeou, aquilo que Satanás colocou no mundo, são coisas ruins. E então nós precisamos, diante deste evangelho, nos perguntar com sinceridade, meus irmãos, quem somos nós aqui? Não vamos entrar nas outras duas parábolas, só ficamos nessa primeira parábola de Jesus. Nós somos trigo ou nós estamos sendo joio? Ao final das contas, nós precisamos nos identificar na parábola. O trigo dá vida, o trigo transforma, o trigo alimenta. O trigo não faz mal. Se a pessoa consumir ele, não faz mal. O joio faz mal. O joio não alimenta. A alimentação, de certa maneira, é sentido de união. O joio divide. O joio causa a morte. Por isso, nós temos que nos perguntar quem somos nós dentro deste campo variado do Senhor. Como nós estamos nos desenvolvendo como cristãos? Como trigo de Deus ou como joio? É muito fácil nós sermos trigo em um lugar que todo mundo é trigo. Nós somos chamados a ser trigo, alimento de Deus, na sociedade que nós vivemos. Só que, tristemente, dentro de nossas comunidades cristãs, nós encontramos muito joio, que está aí nas comunidades cristãs. O que consola é o final do evangelho, que eles serão peneirados. Mas nós encontramos muito joio dentro das nossas comunidades. Gente que cria divisão, gente que cria fofoca,
Gente que não sabe cuidar da sua vida, por isso tem que cuidar da vida do outro. Gente que só sabe criticar, e não é nenhuma crítica construtiva, senão totalmente críticas destrutivas. Gente que quer controlar tudo. Gente que quer ter o poder na sua mão. Todas essas são atitudes de joio, que estão crescendo aí junto com o trigo. Enquanto que o trigo é o símbolo da união, é o símbolo do diálogo, é o símbolo daquele que ajuda, daquele que está junto, daquele que está perto. Por isso eu acredito que temos, como diz Jesus, quem tem ouvidos, ouça, fazer um exame de consciência e nos perguntar, dentro desse campo variado do Senhor, quem somos nós? O trigo ou estamos sendo joio aonde nós estamos? Isso responde não às nossas palavras, mas às nossas atitudes. Olhando para as nossas atitudes e de maneira sincera, nós podemos dizer o que nós somos. Se nós somos trigo ou se nós somos joio. Então, nessa celebração, vamos pedir isso ao Senhor, que nos conceda a graça de sermos filhos dele, filhos da luz. Porque ao final das contas é isso que vai dizer Jesus. O trigo são os justos. E a primeira leitura é interessante porque no final ela vai dizer que Deus ensinou o justo como deve ser humano. Não diz que Deus ensinou o justo a ser santo. Diz que Deus ensinou o justo a ser humano. A atitude do trigo é ser humano. Quanto mais nos aproximamos do Cristo, mais humanos nos tornamos. Quanto mais nos distanciamos de Cristo, menos humano nos tornamos. Então vamos fazer esse exame de consciência e se ainda nós temos atitudes de joio nas nossas comunidades, na nossa família, no nosso trabalho, deixar essas atitudes de lado e abraçar a vontade de Deus. Porque ao final das contas, no fim do Evangelho, vai dizer que o joio vai ser recolhido e queimado ao fogo. Não coloquem aqui inferno já de primeira. Quando a Sagrada Escritura fala de fogo, poucas vezes está diretamente direcionado ao inferno que catequizaram uma catequese deficiente a nós. Não tem muito a ver. Mas no final ele vai dizer que aí haverá choro e ranger de dentes. O que significa isso, meu irmão e minha irmã? Se nós somos joios, a nossa vida nunca vai ter sentido e nós vamos ser pessoas frustradas. Tão frustradas de chorar e de ranger os dentes, porque não encontramos sentidos na nossa vida. Enquanto que o trigo, enquanto que o justo, brilhará como o sol. Ele vai passar, mas as obras dele vai permanecer e será sempre lembrado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.